Nas primeiras horas da madrugada, a cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, foi abalada por uma série de explosões que ecoaram além dos limites urbanos, atingindo áreas estratégicas em uma das mais intensas operações aéreas registradas na região desde o início do conflito em 2014. O céu, antes silencioso, foi iluminado por clarões sucessivos, enquanto mísseis de alta precisão atingiam infraestruturas subterrâneas, projetadas para resistir a ataques convencionais. Analistas militares destacaram a complexidade da ofensiva, que revelou lacunas em defesas consideradas robustas e reacendeu debates sobre a eficácia das estruturas fortificadas desenvolvidas nas últimas décadas. A operação, que ocorreu sob condições climáticas desfavoráveis, contou com o uso coordenado de mísseis balísticos e drones de reconhecimento. Equipamentos de monitoramento identificaram o lançamento de ao menos 17 projéteis, muitos dos quais atravessaram múltiplas camadas de concreto e aço para atingir centros de comando a dezenas de metros abaixo da superfície. Fontes locais afirmam que a ação foi conduzida por forças alinhadas à Rússia, enquanto as tropas ucranianas, que controlavam os locais atingidos, tentavam reorganizar sua estrutura operacional em meio ao caos. Entre os alvos atingidos estavam instalações administrativas e centros de comunicação essenciais para o comando e controle das operações defensivas na região. Testemunhas relatam que os ataques seguiram um padrão estratégico, começando pela neutralização de antenas de transmissão e estações de rádio. A ausência temporária de comunicação dificultou a coordenação das respostas iniciais, deixando parte da população sem acesso a informações sobre os acontecimentos em curso. A escolha de Donetsk para essa ofensiva não foi aleatória. A cidade, localizada no coração do Donbás, tem sido palco de intensos confrontos desde que grupos separatistas, com apoio russo, declararam independência em 2014. O bombardeio recente ocorre em um contexto de escalada das tensões, após uma série de anúncios relacionados ao envio de armamentos ocidentais para as forças ucranianas. Analistas internacionais sugerem que a ofensiva pode ter sido uma resposta direta às declarações feitas recentemente pela liderança da OTAN sobre o fortalecimento das capacidades defensivas do país. Além das perdas militares, o impacto econômico foi significativo e deve gerar efeitos duradouros na região. Estações de energia e depósitos de combustíveis foram severamente danificados, comprometendo o fornecimento local e provocando apagões que se estenderam por bairros inteiros. A falta de eletricidade afetou hospitais, redes de abastecimento de água e sistemas de telecomunicação, dificultando a resposta emergencial e aumentando a sensação de vulnerabilidade da população. Autoridades locais relataram que, em algumas áreas, os cortes de energia também comprometeram a segurança, com relatos de saques e um aumento na presença de patrulhas para evitar tumultos. O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia informou que equipes técnicas trabalham ininterruptamente para restabelecer os serviços essenciais, mas alertaram sobre os desafios impostos pelos danos de grande magnitude. O fornecimento de combustível necessário para a operação de geradores e veículos de resgate também foi prejudicado, dificultando ainda mais os trabalhos de reconstrução. Especialistas alertam que, caso os ataques persistam, o país pode enfrentar um colapso na infraestrutura energética antes do final do inverno, o que intensificaria a crise humanitária, especialmente nas regiões mais afetadas pelo conflito. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com preocupação as consequências dessa ação e suas possíveis ramificações no cenário geopolítico. Diplomatas em Bruxelas já discutem novas sanções contra a Rússia, caso fique comprovado o envolvimento direto de suas forças na operação. Entre as medidas em análise estão restrições adicionais ao setor energético russo, incluindo a limitação da exportação de gás e petróleo para países europeus, além de sanções direcionadas a bancos e setores estratégicos ligados ao governo de Moscou. O governo ucraniano, por sua vez, prometeu retaliar com maior intensidade e pediu apoio adicional de seus aliados para reforçar as defesas aéreas. O presidente Volodymyr Zelensky intensificou conversas com líderes dos Estados Unidos e da União Europeia, buscando acelerar o envio
envio de sistemas de defesa antiaérea e munições de longo alcance. Fontes diplomáticas indicam que Washington considera a possibilidade de liberar novos pacotes de ajuda militar, enquanto o Parlamento Europeu debate a ampliação do apoio financeiro para sustentar as operações ucranianas diante da escalada do conflito. Além da questão militar, a ofensiva levanta preocupações sobre a estabilidade econômica da Ucrânia e de seus parceiros comerciais. A destruição de infraestruturas-chave pode agravar a já frágil economia do país, dificultando o transporte de grãos e outros produtos essenciais para o comércio exterior. Especialistas apontam que um prolongamento do conflito poderia resultar em uma nova disparada nos preços globais de alimentos e combustíveis, aumentando as tensões políticas dentro da União Europeia, onde parte da população já questiona o impacto econômico das sanções impostas à Rússia. Diante desse cenário, analistas avaliam que o ataque não apenas enfraqueceu temporariamente a infraestrutura ucraniana, mas também elevou o nível de incerteza sobre os próximos desdobramentos do conflito. Com as tensões no ápice, a possibilidade de novas ofensivas e retaliações se torna cada vez mais real, enquanto a comunidade internacional tenta equilibrar apoio militar e diplomacia na tentativa de conter uma escalada ainda mais perigosa. O cenário pós-ataque reflete o agravamento de uma guerra que há anos afeta a vida de milhões de pessoas na região, especialmente nas áreas leste e sul da Ucrânia, onde os confrontos se intensificaram após o início das hostilidades em 2014. O conflito, que teve início com a anexação da Crimeia pela Rússia, transformou cidades como Donetsk, Luhansk e Mariupol em palcos recorrentes de batalhas que devastaram infraestruturas civis e militares. Agora, com o ataque recente, a população local se vê novamente diante das consequências de uma guerra que parece longe de um desfecho. A destruição das infraestruturas críticas não apenas interrompeu temporariamente as operações militares, mas também trouxe à tona o quanto a guerra contemporânea evoluiu com o uso intensivo de tecnologias avançadas, capazes de redefinir conceitos antes considerados inquestionáveis no campo da defesa estratégica. Os sistemas de defesa convencionais, construídos ao longo das últimas décadas com base em búnkeres profundos e redes de comunicação subterrâneas, mostraram-se vulneráveis diante de armas modernas projetadas para contornar radares e atingir alvos a grandes profundidades. Analistas militares destacam que essa ofensiva marca uma nova etapa no uso de tecnologia no campo de batalha. Drones autônomos, guiados por inteligência artificial, foram empregados para mapear alvos e ajustar rotas de mísseis em tempo real, evitando as tradicionais barreiras defensivas. O uso desses dispositivos evidencia a crescente importância da guerra tecnológica, que hoje depende mais de algoritmos e satélites do que de tropas no terreno. Estima-se que, durante o ataque, mais de 100 drones de reconhecimento tenham sido utilizados para localizar e direcionar os projéteis contra instalações estratégicas. Essa modernização bélica não impacta apenas os combates diretos, mas também impõe novos desafios às forças que buscam proteger suas infraestruturas críticas. A destruição de subestações de energia, depósitos de combustível e centros de comunicação compromete não apenas a capacidade operacional das tropas, mas também a vida cotidiana da população civil. O apagão registrado em algumas regiões da Ucrânia após o ataque revelou o quão dependentes essas áreas são de sistemas altamente interconectados e, portanto, suscetíveis a ataques cibernéticos e físicos. Além do impacto imediato, há uma preocupação crescente com as implicações de longo prazo. O uso intensivo de tecnologias avançadas nesse conflito serve como um laboratório prático para futuras guerras, o que pode desencadear uma corrida armamentista global em busca de sistemas de defesa mais sofisticados. Países como Estados Unidos, China e Reino Unido têm acompanhado de perto os desenvolvimentos no leste europeu, analisando as táticas e equipamentos empregados e buscando implementar contramedidas que protejam suas próprias infraestruturas críticas. Nesse contexto, o pós-ataque não representa apenas uma reconstrução física, mas também um alerta estratégico global. O uso de mísseis hipersônicos, drones de ataque kamikaze e armas com capacidade de desvio automático de defesas marca o início de uma era na qual o domínio tecnológico se torna tão importante quanto o poder de fogo tradicional.
internacional. À medida que a guerra continua, a luta pela sobrevivência não se limita mais às trincheiras ou às linhas de frente, mas se estende ao domínio invisível das redes de comunicação, satélites e sistemas autônomos que cada vez mais determinam os rumos dos conflitos contemporâneos.